mas hoje a gente vai falar de um assunto que esse tema tem crescido principalmente entre as mulheres. Nós vamos falar de fibromialgia. Você aí já ouviu falar? Então, nós vamos conversar agora com a doutora Cláudia Giannini, que é reumatologista. Doutora, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda ao Bênção da Manhã. E para o pessoal de casa já começar a sintonizar, e você que está ligadinho, devoto e devota de Nossa Senhora, o que é a fibromialgia, doutora? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui e vamos falar um pouquinho então sobre a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome clínica, no qual a manifestação principal é dor difusa pelo corpo. Então, muitas vezes, esses pacientes chegam com queixa assim: doutora, dói meu corpo todo, não consegue localizar a dor. É claro que, às vezes, no início, pode ter uma dor localizada, mas depois ele refere que essa dor acabou se espalhando difusamente. Pode ter dor articular, mas principalmente a dor muscular. E a gente escuta muito que as mulheres são mais atingidas. É verdade isso? É verdade. Então, Camila, a gente sabe que tem uma proporção aí que a cada 10 pacientes com fibromialgia, 7, 9 são mulheres. Não sabemos exatamente a causa, o porquê dessa diferença, mas sim, as mulheres são muito mais acometidas, sim. Doutora Cláudia, é dor na articulação, a gente pode dizer assim? Esses pacientes, normalmente, eles também referem dor articular. Mas a característica principal é dor muscular. É aquele paciente, muitas vezes, ele comenta assim: doutora, me dói a carne do corpo, me dói toda a musculatura. Estou com o corpo doendo, não sei o que é. O corpo doendo, e muitas vezes também tem associação com cefaleia, com a dor de cabeça. E tem outras condições também que muitas vezes estão associadas à fibromialgia. Então, depressão, um sono que não repara. Então, é comum escutar no consultório o paciente falar assim: doutor, eu durmo e acordo com a sensação que apanhei, que passou um trem em cima do meu corpo. É aquela sensação que o sono não descansou, sabe? Não se refez. Parece que não tem um aprofundamento no sono e não repara, Então, ele acorda cansado, tem muita associação com fadiga. Alguns pacientes também têm algumas alterações em relação à memória, sintomas mais cognitivos. E alguma associação também com síndrome do intestino irritável. Então, na verdade, a fibromialgia, a característica é dor crônica acima de 3 meses, de evolução, excluindo outras causas, Então, numa avaliação clínica, colhemos a anamnese, a história desse paciente, tentamos identificar se tem outro motivo para essas queixas. Solicitamos alguns exames, para poder fazer diagnóstico diferencial, porque o diagnóstico da fibromialgia é clínico. Ele não existe um exame, uma tomografia, uma ressonância que você faça e você vai diagnosticar ali pela imagem? Não tem, Camila, não tem nenhum exame que comprove a fibromialgia. Entendi. Não tem, o diagnóstico realmente ele é clínico, é a história, o exame físico, o que fazemos na consulta médica. Mas os exames que solicitamos acaba servindo para excluir outros possíveis diagnósticos que possam estar nos confundindo, E doutora, a gente escuta muitas mulheres falando assim: mas eu nunca tive isso e apareceu depois dos 40. Tem uma idade certa? Sim, na verdade não há uma idade certa, Tem uma incidência maior, em torno dos 30 aos 50 anos, mas também pode acometer adolescente e pode acometer pacientes mais idosos, mas tem essa incidência maior nessa faixa etária, sim. E não é uma doença genética? Na verdade, o padrão hereditário, assim, pode ter a história familiar, mas não é uma doença autoimune, não é uma doença de autoimunidade, O que nós sabemos, a causa da fibromialgia não está bem estabelecida, Porém, sabemos sim que o paciente tem como se fosse uma desregulação no reconhecimento, no conhecimento da dor. Entendi. A nível do sistema nervoso. Então, através de estudos, isso já se mostrou que tem sim algumas alterações da parte do sistema nervoso, no qual o paciente, a gente consegue ver essas alterações na dor.
Então, a dor é real, né, da fibromialgia. Ou seja, dói bastante, o paciente, né? Sim, Sente normalmente muita refere dor, né? bastante dor. E quando você examina esse paciente, você não percebe a inflamação. Você examina e não sente processo inflamatório. Então, examina uma articulação, não tem edema, não tem... apesar de que às vezes o paciente até refere, olha, eu tenho a sensação que o meu corpo está inchado, mas quando objetivamente a gente não percebe, né? E os exames também não mostram esse padrão inflamatório. Então, na verdade, é como se houvesse essa hipersensibilidade à dor. O paciente da fibromialgia é um paciente que é hipersensível à dor. Entendi. A nível de reconhecimento mesmo do sistema nervoso. Olha, você que está em casa acompanhando o Bênção da Manhã, preste muita atenção. Às vezes você conhece alguém da sua família, às vezes uma vizinha, uma amiga. Então preste muita atenção. Estamos falando de fibromialgia, que tem acometido muitas mulheres e é uma dor muito intensa. Doutora, qual é o tratamento? A gente escuta muitas pessoas falando, a medicação às vezes não resolve. Será que é um exercício? Qual é o tratamento? Então, na verdade, o tratamento acaba sendo multidisciplinar, muitas vezes, né? Existem medicamentos que utilizamos para ajudar no controle da dor, né? Da dor crônica. E aí a escolha vai ser a depender do paciente, se tem ou não comorbidades, a idade, interações medicamentosas, né? Para tentar escolher o medicamento melhor possível para esse paciente. Então, assim, o tratamento é medicamentoso. A atividade física é fundamental na fibromialgia. Então, às vezes o paciente, um relato muito comum é assim, eu tenho tanta dor que eu não consigo fazer exercício, né? Isso acaba sendo um problema porque o exercício faz parte do tratamento, né? E principalmente quem não é acostumado a fazer exercício, quando começa, vai sentir a dor natural, exatamente, que é de se exercitar, né? Exatamente. E hoje em dia, infelizmente, assim, muitas pessoas não estão fazendo prática de atividade física, né? Então, vai ter que começar e, muitas vezes, começar nessa situação, né? Então, normalmente eu peço ao paciente, assim, claro que avaliando todas as outras condições físicas, aquilo que o paciente teria mais prazer em fazer de atividade física. E vai começando de pouquinho, juntamente com a medicação, ou às vezes, Camila, a gente inicia com a medicação, faz um controle inicial da dor para que ele consiga iniciar a atividade física. Mas eu falo para eles, vocês não podem esperar tudo da medicação, né? Precisa também fazer outra parte. A atividade física é fundamental. Outra questão que também no dia a dia está muito frequente, a gente avalia com bastante cuidado, é a parte emocional desse paciente também. Ah, é? Sim, porque a depressão, a ansiedade, muitas vezes está associada à questão da fibromialgia também. Então, recorremos à ajuda da psicoterapia ou do colega da psiquiatria, se precisar avaliar a parte medicamentosa, né, de outra maneira. Então, na verdade, acaba sendo multidisciplinar. Entra muitas vezes a avaliação da psiquiatria se o paciente tem esse quadro associado. Nem sempre tem, né? Atividade física, né, a psicoterapia, a dieta, né, a gente tenta orientar uma dieta mais saudável. Então, hábitos saudáveis, assim, juntamente com a medicação. Agora, muitas pessoas se queixam também, quem já tem o diagnóstico da fibromialgia, porque um dos medicamentos, acredito que seja o corticoide. Muitas pessoas reclamam, né, o uso excessivo de corticoide. Ele é essencial, depende do caso. Então, Camila, não usamos corticoide para fibromialgia. Não é droga preconizada assim que a gente acaba usando frequentemente. Na verdade, o corticoide, muitas vezes, quando utilizamos, é para alguma outra condição associada. Então não necessariamente para fibromialgia. Não, para fibromialgia não. O corticoide, se o paciente tem uma artrite reumatoide associada, se tem alguma outra condição que necessite corticoide. Mas para fibromialgia não tem indicação da corticoterapia. É outra classe de medicação que a gente utiliza. Acaba caindo, muitas vezes, a medicação, existem algumas, né, relacionadas à parte de antidepressivo, que tem, né, orientação em bula para uso, remédio para convulsão que a gente acaba utilizando, que também está indicado em bula para fibromialgia, controle de dor crônica, neuropatia. Então, é outra classe medicamentosa. A corticoterapia, não. E existe alguma forma de prevenir? A gente sabe que é uma doença, mas existe, a pessoa está acompanhando a gente, eu quero prevenir. Será que tem como? A prevenção, assim, especificamente,
é difícil falar, não tem uma medicação que você vai utilizar para prevenir a fibromialgia, né? Hoje em dia, o que a gente pede sempre aos pacientes, tentar manter hábitos saudáveis, né? O paciente que faz atividade física regular, tem uma dieta saudável, tem a parte emocional, se percebe que precisa um auxílio, né? Buscar esse auxílio. Então, é mais nessas condições, mas uma medicação, assim, preventiva para a fibromialgia, não tem, né? Não o tem. segredo é ter uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, atividade que, na verdade, regular, dá uma condição de saúde para todo mundo, para todo mundo, e ajuda também, né, em equilíbrio, em dor, né? Agora, o principal é esse paciente, quando perceber, né, olha, eu estou começando com um quadro diferente, umas dores. Primeiro sinal. Ir numa avaliação. Pode não ser, pode ser uma outra condição, né, que acaba mimetizando, né, e já chegou o paciente, olha, doutora, eu tenho fibromialgia. Quando você examina, você fala, não é fibromialgia, é outra condição. Mas no início desses sintomas, ou percebe que alguma coisa está diferente, vamos fazer uma avaliação, porque tem como tratar e o paciente melhora bastante, melhora a qualidade de vida, melhora a disposição para trabalhar, melhora o convívio social, né? Porque a dor também gera uma irritabilidade, né? E às vezes então, até interfere na vida profissional da pessoa, na vida pessoal. Às vezes a pessoa sente tanta dor que ela não consegue ter disposição para fazer outras atividades. Doutora, existe um período do dia ou da noite que a dor é mais intensa? Então, o paciente, normalmente, ele não refere isso no consultório. Apesar da gente ler em alguns lugares que alguns pacientes referem mais dor no final do dia, no dia a dia é um relato que praticamente eu não observo eles referem dor. Não diferenciam muito o período do dia. Apesar de a gente ter em alguns locais descritos aí uma piora da dor, mas no final do dia. Mas muitas vezes o paciente já fala que acorda cansado, acorda já e tem uma fadiga associada, né? Então, ele passa o dia cansado. Por isso, essa dificuldade, às vezes, profissional, no ambiente social, né? Familiar e pessoal, tudo, né? Falamos então de fibromialgia com a doutora Cláudia Giannini, que é reumatologista. Doutora, eu quero agradecer a participação da senhora. Para a gente encerrar, qual a principal orientação para quem está em casa, acompanhou a nossa entrevista e não sabe se é o caso ou conhece alguém? Qual a principal orientação? Olha, a principal orientação é buscar auxílio médico, porque esse diagnóstico ele é feito pelo médico, né? A gente porque, no entanto, o diagnóstico é clínico. E não adianta querer, vou fazer um monte de exame. Não é assim. Então, primeiro é buscar, marcar uma consulta, passar em avaliação. Nós vamos colher a história, ver a anamnese, fazer exame físico e avaliar se realmente é possibilidade da fibromialgia e iniciar o tratamento, né? Porque isso impacta na qualidade de vida num contexto todo. Doutora, obrigada, viu, pela participação aqui no agradeço. Benção da Manhã, por trazer tantos esclarecimentos para quem está acompanhando o Benção da Manhã. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Eu agradeço.